Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o lateral esquerdo Kaique, que tem procura do Porto lá de Portugal e que assim pode render um valor muito interessante para o Cruzeiro, porque que eu diria, né, que seria um valor até o dobro do que a Raposa havia recebido de algumas equipes no início do ano. Quero trazer aqui a fase muito boa do atleta, até quando vai o seu contrato com o clube. Enfim, além disso, quero falar também sobre o Cruzeiro para o duelo contra o Flamengo, tendo à disposição o Matheus Vital, que participou dos treinamentos já na manhã dessa última quarta-feira, e o Flamengo que, por outro lado, jogou nesse meio de semana, mais um resultado negativo e que não vem de uma boa fase e pode ter vários dos seus principais jogadores no banco de reservas ou até mesmo nem relacionado para essa partida. Mas antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca de 38 mil inscritos e 200. Falta menos de 20 inscritos aqui no canal, então quem puder se inscrever vai me ajudar demais. E o nosso canal de cortes, tá aparecendo aqui, ó, cortes do Cruzeiro News. Só clicar, ir lá no card e se inscrever por lá também. Estamos a quase 1.500 inscritos. Por lá nós postamos os trechos mais curtos. Antes de dar sequência, tem um recado aqui da Betsul. Já que eu falei desse jogo contra o Flamengo, eu quero destacar as ótimas cotações por lá, que eu vou deixar aqui como que faz para você ver essa partida. Clica aqui ó, em País, Brasil, vai lá em Campeonato Brasileiro da Série A e tá lá as cotações, várias outras partidas, Fortaleza, do Palmeiras, Atlético Paranaense, tem aí esse jogo do Cruzeiro contra o Flamengo fora de casa, pagando 5,69 a cada real apostado. O empate nesse compromisso também pagando muito bem, 3,82, e outros jogos, né, também no igual. Tem São Paulo e Goiás, Cuiabá e Curitiba, Atlético Paranaense e Grêmio, e a Betsul que te dá 100% de bônus, ou seja, o seu saldo dobrado em até R$500 no seu primeiro depósito. Só você vir por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando então para esse compromisso de sábado, onde o Flamengo que empatou em 1-1, né, com a equipe do Nublense lá do Chile nessa última quarta-feira e que assim vem para essa sequência do jogo contra o Cruzeiro com vários desfalques. Até trouxe no vídeo de ontem, né, nesse mesmo horário aqui, meio de meia, que o Flamengo possivelmente não teria à disposição de vários outros jogadores. E assim, para você ter uma ideia, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Mateuzinho e o Marinho não ficaram à disposição nem para esse duelo no Chile, e a expectativa é que ele não tenha condição nenhuma de enfrentar o Cruzeiro, né? Então o Everton Ribeiro dessa lista e o Mateuzinho, que tinha chance de serem titulares, já não vão jogar. Além disso, o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Cebolinha viram dúvida também por conta do desgaste físico, até porque os atletas começaram como titular nesse último jogo no meio de semana. É claro, mesmo se o Flamengo poupar a maioria dos seus jogadores, eu diria que tecnicamente ainda seria melhor do que o Cruzeiro, tá? Não tem nem como comparar, mas se você pega ali com 5, 6, 7 desfalques importantíssimos, 4 do time titular, e ainda assim outros jogadores igual o Felipe Luiz, o Davi Luiz também não viveram uma fase muito boa, uma fase terrível, muito criticado pela torcida, cobrança, pode virar um Maracanã com 50, 60 mil torcedores pro outro lado, né? E o Cruzeiro sabe bem jogar fora de casa nesse ano, não é à toa que o Cruzeiro tem um aproveitamento muito melhor jogando fora de casa nessa temporada do que dentro de casa, então eu diria que dá até uma equilibrada no confronto do que seria o Flamengo com os 11 titulares vivendo uma excelente fase. Compromisso aí então no sábado às 6h30, o Cruzeiro por outro lado que tem, por exemplo, à disposição todos os seus jogadores, o Matheus Vital também, que eu vou falar daqui a pouco, e o Wesley vai ser reavaliado, mas a expectativa é de que assim que sair a lista de relacionados, tenhamos certeza, né, se ele vai ter condição ou não, que é nesse momento a única dúvida para essa partida no final de semana. Bom, falando aí do Matheus Vital, que no vídeo de ontem, né, que eu gravei pela manhã, ainda não tinha saído as fotos, né, eu gravei o vídeo, parece que o Cruzeiro foi lá e já postou as fotos do Matheus Vital, treinando com a camisa do Cruzeiro e tudo mais. Enfim, boa notícia dele se recuperando dessa lesão muscular. Deixei aqui os créditos também para o Samuel Venâncio e para o blog da Raposa, que trouxe essa informação aí. É bem provável que o meia seja relacionado sim para esse jogo contra o Flamengo. Se o técnico Pepa quiser dar uma poupada, né, pode deixar o Matheus Vital só para a segunda etapa. Porém, eu sinto que faz muita diferença nesse meio de campo, principalmente pelo lado esquerdo, né? Você vê que no último compromisso foi o Alisson mais por esse setor, no duelo contra o Grêmio mais o Neto Moura, e não é a mesma coisa nunca, né? Tem essa ligação entre Marlon, Matheus Vital e o Bruno Rodrigues, que foram muito bem mesmo nos últimos jogos aí no Cruzeiro. Matheus Vital que não jogou nem contra o América, nem contra o Grêmio e nem contra o Cuiabá. Ficou fora desses 3 compromissos, então a expectativa é de que ele volte já nesse duelo contra o Flamengo. Nessa atual temporada tem 12 partidas, 1 gol e 1 assistência, e até já trouxe um vídeo aqui ontem, né, falando sobre reforços, que eu vou deixar na tela final,
destacando justamente essa posição de um meio-campista mais de criação, que se nós não tivermos o Matheus Vital por mais uma sequência de jogos longe, né, nessa temporada, vai fazer muita falta, porque temos muito volantes, mas meia de criação não temos quase nenhuma, ainda mais com essas características de velocidade e dar mais dinâmica para o jogo, que o Matheus Vital tem feito muito bem desde a chegada do técnico Pepa. E para terminar aqui o vídeo, eu quero falar sobre o lateral esquerdo Kaique, que tem proposta, no caso do Porto, né? Há rumores de que o clube português está estudando uma proposta oficial e que, assim, é um dos grandes interessados em tirar o atleta nessa janela do meio do ano, até porque o jogador vive uma boa fase, que eu quero comentar aqui com vocês. Créditos aí para o Samuel Evandros, que foi quem trouxe essa notícia nessa última quarta-feira, e o Kaique, que eu vou falar primeiramente sobre os números dele nessa atual temporada. Deixei aqui para vocês, créditos aí para o Gol, né, que é onde eu pego as informações. Tem pelo time principal do Cruzeiro 6 partidas, fez algumas como titular, mas depois da chegada do Marlon acabou ficando um reserva, até porque já sabia que o Cruzeiro iria liberá-lo para esse meio do ano, né, para a Copa do Mundo Sub-20, onde ele jogou na estreia contra a Itália como titular, derrota do Brasil por 3-2, e também nessa última quarta, uma vitória do Brasil por 6-0 contra a República Dominicana, e ele jogou os 90 minutos, foi titular mais uma vez. Então, assim, vai jogar possivelmente a Copa do Mundo inteira pela seleção brasileira, e que já vinha tendo boas participações no time do Cruzeiro desde 2021, 3 partidas no time principal, e no ano passado mais 6 jogos e uma assistência. É claro que não são muitos jogos pelo Cruzeiro, apenas 15 até aqui, até tinha a impressão que ele atuou mais vezes com a camisa do Cruzeiro no time principal, porém já vem fazendo um papel bem na base do Cruzeiro há muitos anos, diria que no mínimo desde 2019 com muito destaque, e jogou o Sul-Americano Sub-20 nesse início de ano, em janeiro, né, que foi lá no Chile, se eu não estiver muito doido, mas enfim, ele jogou aí 5 partidas pela seleção brasileira. Foi uma mescla de titular e reserva, porque tinha, se eu não me engano, o Patrick, lateral esquerdo do São Paulo, que era titular absoluto, mas o São Paulo não liberou ele para a Copa do Mundo. E como o Kaique já vinha em alta, acabou que assumiu essa posição tranquilamente. Então o atleta vive essa fase muito boa, e o Cruzeiro, que já tem sim, no caso, uma projeção de uma venda há um bom tempo. Para você ter uma ideia, recebeu uma proposta de 1.800.000 dólares, né, de um time lá da MLS, que não teve o seu nome divulgado, ou seja, quase 10 milhões de reais. Isso logo depois do Sul-Americano pela seleção brasileira. 10 milhões o Cruzeiro não aceitou, e agora, se você for analisar, pelo Transfer Market ele valeria, na teoria, isso daí, 10, 11 milhões de reais. Porém, não vejo o Cruzeiro negociando ele por menos do que o dobro disso, ou seja, de 20 milhões de reais em diante, no mínimo 17, 18, para fazer sentido, porque teve uma renovação de contrato há menos de 2 semanas, né? Não, foi no dia 6 de maio, eu trouxe esse vídeo aqui no canal, falando sobre a renovação dele, que vai agora até dezembro de 2025, estendendo esse contrato por mais um ano, possivelmente aumentando a multa rescisória dele no Brasil e tendo um salário maior para o lateral, antes dessa disputa da Copa do Mundo, né? Porque já sabia que ele seria o titular. Então o Cruzeiro foi muito bem, renovou esse seu vínculo, e agora o Porto de Portugal vai tentar, né, fazer uma proposta para tirar o atleta possivelmente em julho, quando o mercado reabre, e o Kaique já poderia se mudar. Lateral esquerdo de apenas 20 anos de idade, completa 21 aí em agosto, e nossa, se eu não estiver enganado, teve até sorte, né? Porque se ele tivesse 21, teria que entrar como uma lista de exceção na seleção brasileira sub-20. Mas enfim, vai fazer uma Copa do Mundo muito boa, assim eu espero. E olha que eu tô chutando baixo, viu? Porque 20 milhões de reais, obviamente, né? Pro futebol brasileiro é um valor ok, mas para a Europa é apenas 4 milhões de euros. O Porto, que é um clube muito revelador, vende boas vendas recentes, com certeza teria condições de pagar mais, ainda mais com uma posição tão rara, né? Lateral esquerdo no futebol mundial, cada vez mais carente, e dependendo da Copa do Mundo, o Kaique pode valorizar ainda mais. E eu quero saber se você concorda comigo, discorda. Acho que esse valor de 20 milhões faria sentido, até pela proposta que o Cruzeiro já recebeu de 10 milhões de reais e prontamente recusou, tá? Nem teve cogitação de avançar por esses valores. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Estamos bem perto, né, dessa marca aqui de 40 mil inscritos, então quem puder compartilhar, comentar e se inscrever no canal, sem dúvidas vai me ajudar demais. Trouxe aqui esse vídeo falando sobre opções de reforços para o meio de campo do Cruzeiro, vai lá dar uma olhada. Também outras especulações do mercado da bola que eu vou deixar aqui para vocês, e o link embaixo na descrição da BetSul para você começar a apostar, tendo o dobro do valor do seu primeiro depósito. E nosso canal de cortes também aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!